quero que você medite comigo no que nós vamos entregar para você agora acerca desse lugar de revelação. Hoje, só pela manhã e à tarde, nós já tivemos aqui na igreja umas 60 pessoas que vieram curiosas. O que é esse, pastor? Só vai revelar o céu pra gente? Posso revelar também. Tem certeza da salvação? É cá que eu te mato, tu vai parar no céu rapidinho. É brincadeira. Mas não é o céu. Hoje nós vamos falar de um lugar que revelou aos servos de Jesus quem eles verdadeiramente eram ou como eles verdadeiramente estavam. Hoje nós vamos falar sobre a realidade em que muitos vivem dentro da igreja enganados, pensando ser uma coisa que não são. E hoje o Espírito Santo, seja Ele a te revelar e não eu. O meu papel é pregar, mas que o Espírito Santo abra o seu entendimento a qual deles você tem sido. Amém? Podemos ler? Pegue a sua Bíblia em Mateus, capítulo 26, por favor. Mateus, capítulo 26. Por favor. No nome de Jesus. Mateus, capítulo 26. Rapidinho. Pastor, estou sem Bíblia. Você pode ler aqui no telão comigo. Amém? Você pode ler no telão. Mateus, capítulo 26. No versículo 30. Posso ler, gente? Sim ou não? Diz assim: e tendo cantado o que, gente? Um hino, saíram para os montes, aliás, para o Monte das Oliveiras. Então Jesus estava lá, fazendo um culto, os discípulos, e eles cantaram o quê? Um hino. Hoje decidi voltar. Cantaram um louvor para Jesus. Para Deus, né? Jesus já estava ali. E ele tendo cantado um louvor, eles foram em direção ao Monte das Oliveiras. Aí diz assim: então Jesus disse, olha só, esta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho, fala, gente, se dispersarão ou ficarão dispersas. Deixa eu colocar aqui a versão que nós mais utilizamos na igreja. Aí diz assim: mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós, para onde, gente? Para Galiléia. Então Jesus chamou os discípulos e ele falou assim: gente, hoje vão acontecer algumas coisas que vocês vão se escandalizar comigo. Mas depois que eu ressuscitar, eu vou encontrar com vocês lá na Galiléia. Jesus avisando aos discípulos que ele ia morrer. Jesus avisando os discípulos que eles nunca tinham visto Jesus da maneira que eles iriam ver a partir daquele momento. Então Pedro disse assim, mas Pedro respondendo disse:
ainda que todos se escandalizem de ti, leia bem alto, eu, o quê? Nunca me escandalizarei. Não é isso que está escrito? Sim ou não? Pedro pensa, não, eu me escandalizar? Não, Senhor. Eu me escandalizar do Senhor, eu sei quem é o Senhor. Ninguém vai tirar de mim a experiência que eu tive com o Senhor. Eu sei a quem eu estou servindo, eu sei com quem eu estou lidando. Como é que eu vou me escandalizar se eu conheço o Senhor? Mas Jesus disse assim, e disse Jesus para Pedro, em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, fala, gente, 3 vezes olhe para mim aqui, meus olhos azuis. Quem está certo? Jesus ou Pedro? Pedro batendo o pé. Eu nunca vou me escandalizar. Não, eu duvido. Tô pronto. Tô o quê, gente? Tô pronto. Os outros podem até se escandalizar, mas eu? Só não me conhece, não. Duvido. Aí Jesus virou para ele e falou assim, Pedro, na verdade eu te digo que ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro parou por aí? Não. Então disse Pedro, ainda que tenha que morrer contigo. Fala, gente. Não te negarei. E todos os discípulos disseram, pronto, inflamou a galera. Inflamou, todo mundo na emoção. Não, nem que tenha que morrer. Nem que eu tenha que morrer com o Senhor, a gente não vai te negar. Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além, fala, orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de quê? Até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Ou vigiai comigo. Jesus falou assim, ô Pedro, estou angustiado. A coisa está pesada aqui dentro. Então vigia aqui para mim, enquanto eu vou ali falar com quem? Com o Pai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo, meu Pai, se possível for, passe de mim o que, gente? Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, os achou o quê? Dormindo. E ele foi direto em quem? Pedro. E ele disse para Pedro assim, então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, mente, na verdade está pronto, mas a carne
Fala, gente. Olhe para cá, por favor. Olha aqui. E a gente vai começar a falar para você o que Deus nos revelou nessa manhã, tem nos trago durante o dia para falar com você. Pedro, aqui ó, a cabeça dele, Pedro estava igual jogador fora de forma. Você já viu jogador fora de forma? A cabeça sabe exatamente o que fazer, mas na execução nunca sai como planejado. Pedro, ele achava que estava pronto. Ele achava que estava pronto para sustentar a sua fé. Ele achava que estava pronto para não se escandalizar. Ele achava que estava pronto para não negar. Pedro achava que estava pronto. Não, Jesus. Contigo eu vou até, fala, a morte. Jesus falou, tá bom. Vamos ali. Ó, vocês ficam aqui, vigia, só vigia. Enquanto eu vou ali orar. Aí Jesus foi e orou. Quando Jesus voltou, estava Pedro, Tiago e João, um triângulo, parecendo uma pirâmide. Então Jesus acordou eles, virou para Pedro e falou assim, então, não estava pronto para ir até a morte? E não pode vigiar nenhuma hora? E é aqui que Deus quer começar a falar com você. Quantas pessoas a gente não vê na igreja? Não, eu posso passar o que for, mas meu Jesus eu não largo, mas meu Jesus eu não nego, mas meu Jesus eu não... Eu não estou falando de pessoas hipócritas, que não tem nada de Deus. Estou falando dos sinceros. Eu estou falando daquelas pessoas que são sinceras diante de Deus. Aqui a intenção é sincera de ser fiel, é sincera de suportar, é sincera de aguentar, de enfrentar as tentações, as provações, as lutas e vencer. A intenção é o quê? É sincera. Isso dorme não, mas a prática, na prática, é totalmente, fala gente, diferente. A boca diz, não, estou com o Senhor até a morte, mas a atitude mostra outra coisa. Eu queria pedir permissão para dar aqui alguns exemplos, só para clarear o teu entendimento. Posso? Sim ou não? A boca diz, não, eu estou pronto. Eu estou pronto para ir com Jesus até a morte. Eu vou colocar um vídeo aqui, tem áudio não, tá? Mas eu quero que você só olhe para essas imagens. Talvez você tenha visto em algum lugar. Esse vídeo são das 32 pessoas que estão morrendo por dia na Nigéria. 18 mil igrejas foram queimadas. Cristãos, esses caixões são de cristãos que estão morrendo por não negar a sua fé, por não negar o seu Deus. Os Pedros, sinceros, mas fora de forma, dizem assim, não, mas é porque aqui no Brasil não tem. Porque se tivesse, eu também morreria pela minha fé. Não, eu também morreria por meu Jesus. Eu também enfrentaria isso. Não, pastor, não subestima a minha fé, não. Porque com Jesus eu vou até a morte, pastor. Você olha para essas pessoas morrendo
sendo perseguidas até a morte, sendo torturadas, sendo massacradas, decapitadas por causa da fé que professam. E você diz, não, mas se aqui no Brasil tiver, a gente também chega junto. A gente também suporta. Será mesmo? Será mesmo que eu, não é só você não, eu também? Será mesmo que eu estou pronto para enfrentar uma prova dessa? Será mesmo que você está pronta? Eu estou, pastor. Com você, pastor. Só não sabe de nada. Está mesmo? Então já que por enquanto a gente não está precisando morrer pela fé, larga essa mentira. Por enquanto você não está precisando morrer pela fé, não. Você só está precisando parar de falar palavrão. Ah, não, pastor, mas é diferente. Porque você está pronto para morrer? Está pronto para qualquer? Fala, gente. Qualquer coisa. Eu estou pronto, pastor, para morrer pela minha fé. Está mesmo? Está mesmo? Então perdoa quem te fez mal. Hã? Não, aí já é demais. Ué? Você está pronto para morrer. E morrer por Jesus é igual Jesus na cruz. É a chibata descendo, é as pessoas humilhando, xingando, e você olhar para o céu e falar assim, Senhor, perdoa eles porque eles não sabem. Então perdoa a pessoa que te enganou, que te fez mal. Não, pastor, isso está distorcendo as coisas. Uma coisa tem a ver com o quê? A outra, pastor. Não, porque se você está tão disposta, tão disposto a fazer um sacrifício tão grande pela sua fé, comece agora com os pequenos. Jesus mostrou isso para Pedro, você leu comigo. Você está pronto para morrer mesmo, Pedro? Vigia aí 1 horinha só, enquanto eu vou orar. Pedro vigiou? Fala, gente. Ajuda o pastor aí, vai. Pedro vigiou, gente? Quando Jesus voltou, estava Pedro. Jesus foi orar de novo. Quando voltou, estava Pedro. Foi ainda a 3ª vez. Quando voltou, estava Pedro. Jesus falou, chega. Agora vocês podem descansar à vontade. Porque a hora do Filho do Homem chegou. Eu não estou falando que você é falso, não. Não. Eu não estou dizendo que você é hipócrita, não. Eu não estou falando daqueles que vivem, sabe, no pecado, tá nem aí para Jesus. Não, não, não. Eu estou falando com você que quer Jesus de verdade. Você é sincero com Deus. Mas você, com humildade, reconhece, pastor, minha força não é tanta assim. Eu estou sendo sincero. Isso é louvável. Sabe por quê? É melhor você ser sincero assim do que você dizer que está pronta para morrer, mas não está pronto para perdoar alguém que te ofendeu. Você diz que topa qualquer coisa por Jesus, mas é só alguém chegar. Posso falar? Aí, cenzão pra você votar no meu candidato. Tu vai lá, ó, ninguém tá vendo, hein? Mas não tá pronto para morrer? Não tá pronta para morrer? Ó, para nós aí, entendeu? Mas o negócio é o seguinte: veio 10, tu quebra no meio, fala que veio 5, os outros 5 a gente vê depois. Ah, não, beleza, tranquilo. Não, ó, vou te recompensar bem. É mesmo? Então, não, ó,
Maravilha. Mas não está pronto para morrer? E não está pronto a dizer não a uma oferta de corrupção? Está pronto para morrer, mas não está pronto para resistir à piscadinha de uma pombagira? Está pronto para morrer, mas não está pronto para resistir a um pilintra, um endemoniado dando em cima da senhora? Pensa nisso. Mas quando dá a hora do culto, olha lá fora assim, fala assim: tá chovendo. Caraca. Ir para culto debaixo de chuva. Não tá pronto para ir para culto debaixo de chuva, mas tá pronto para morrer. Tá pronto para morrer por Jesus, mas chega em casa numa quarta-feira dessa, olha assim pro lado, olha pro outro e fala assim: trabalhei muito hoje, vou não. Pastor, o senhor está nos julgando? Tô não, gente. Eu falei que hoje o lugar, qual o tema da reunião de hoje? O lugar revelador. Eu tô levando você pro pé do Getsemane, para você meditar e ver se você verdadeiramente é o cristão que você pensa que é. Porque cristão salvo é isso aqui, ó. Ele tem que estar pronto para qualquer. Fala, gente. Você estava pronto para estar naquela carreta ali? Ah, pastor, estou pronto. Então vamos começar devagarinho. Vamos começar matando teu ego, teu orgulho, tua vaidade. Tá todo mundo me ouvindo, gente? Quem tá me ouvindo? O som tá baixo não, né? Nem tá alto também, né? Tá dando para me ouvir direitinho. Então você pode não estar pronto. Como Pedro ainda não estava pronto. Mas Pedro era tão sincero, eu vou mostrar para você, que Jesus virou para ele e colocou ele como líder da igreja. Eu vou colocar aqui para você. Ele era sincero. Ele só ainda não estava o quê? E quando a gente não está pronto, a gente reconhece, a gente se humilha e a gente luta para ser preparado. A gente renuncia, a gente se entrega, a gente abre mão do que tiver que abrir. Compreende o que o pastor está falando? Eu estou sendo meio redundante. Quem está compreendendo? Está pronto para morrer mesmo pela sua fé? Começa matando a tua natureza. Começa abrindo mão do teu ego, da tua vaidade, do teu orgulho, das coisas pequenas. A pessoa, ela diz que está pronta para morrer, mas ela não pode fazer parte de um grupo que tem trabalho uma vez na semana para Jesus. Ela diz que está pronta para morrer pela sua fé, mas ela tem vergonha de chegar para a pessoa que está sofrendo lá no trabalho dela e dizer assim: olha, eu conheço alguém que pode mudar a tua vida. Está cheio de Pedro dentro da igreja. E aqui pensa que é uma coisa, mas na prática, fala, gente, totalmente diferente. Mas por favor, em nome de Jesus, o pastor está te julgando, gente? O pastor está julgando você? Ele só está pensando junto contigo. O pastor só quer que você seja um cristão que pensa. Eu não quero que você coma na minha mão. Pega a Bíblia, releia o que eu estou lendo com você e veja se eu estou distorcendo uma palavra sequer. Veja se eu estou tentando te conduzir segundo a minha doutrina religiosa. Veja se não é uma verdade transparente, nua e crua. Do que adianta eu ficar dizendo para você que eu estou pronto para morrer? Estou pronto. Mas se um obreiro me disser não, vira o bicho.
Começa a maltratar, humilhar o obreiro, pisar no obreiro. Que loucura é essa? Eu estou pronto para morrer, mas não estou pronto para ser contrariado? Eu estou pronto para morrer. Mas qualquer coisa para Deus é canseira. Esse mesmo Pedro, ele foi o líder da igreja. Foi o líder da igreja. Jesus apareceu para ele. Deixa eu ler aqui. Vamos ler comigo no telão? Diz assim: depois de terem comido, Jesus... Apareceu não, gente? É por causa do vídeo. Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? E este respondeu: sim, Senhor, sabes? E ele disse: apacenta os meus cordeiros. E tornou a perguntar outra vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus falou: pastorei as minhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Simão, filho de João, tu me amas? Aí diz assim: Pedro, o que, gente? Se entristeceu, porque perguntou pela terceira vez: tu me amas? Por que Pedro se entristeceu? Pedro lembrou daquela noite que Jesus pediu para vigiar, porque o texto é muito longo. E ele não vigiou. E quando Jesus foi preso, os discípulos... Aconteceu exatamente o que Jesus falou: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Os discípulos foram um para cada lado, mas Pedro foi pego. Sabe quantas vezes Pedro foi pego? 3. E os soldados perguntaram para ele: você é discípulo daquele homem, não é? E o que Pedro falou? Eu não. Deu a volta, foi para o outro lado, pegaram ele de novo. Você é discípulo daquele homem, não é? Não, sou não. Aí na terceira vez: você é discípulo daquele homem, não é? Aí Pedro falou: nunca nem vi. Aí o galo: Quando Jesus ressuscitou, foi para Galiléia e encontrou eles. Então Jesus chegou para Pedro e falou assim: Pedro, tu me amas? Mais do que os teus outros irmãos? Não, amo. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Aí quando Jesus perguntou pela terceira vez, Pedro baixou a cabeça. Sabe por quê? Ele lembrou. Pastor, que prova que o senhor tem que ele lembrou? Olha a resposta dele para Jesus: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu... E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Então,
Pedro lembrou: o Senhor sabia que eu ia te negar. O Senhor sabia que eu não ia vigiar. Então o Senhor também sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu falhei, mas não foi porque eu não sou sincero. Falhei porque sou fraco. Mas o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe. O Senhor sabia que eu ia te negar também. Jesus sabe quem é você. Nenhum de nós está aqui. Grava o que eu vou falar para você. Nenhum de nós está aqui porque Jesus não te conhece, não. Ninguém aqui está dando sambar em Jesus. Ele sabe exatamente as tuas fraquezas, as tuas limitações. Ele sabe de todas as coisas. Mas tem algo em você que Ele viu sinceridade. Tem algo em você que Ele viu verdade. E Ele quer trabalhar nisso. Pedro ainda não estava pronto, mas Jesus estava lapidando ele pouco. E aqui a gente encerra. Você quer estar pronto? Sim ou não? Deixa Jesus te moldar. Você pode estar hoje aqui uma pedra bruta, igual Pedro. Você ainda nega, você não vigia. Você é aquela pessoa que diz que está pronta para morrer, mas não vigia com quem anda, não vigia com quem conversa, não vigia o que fala, não vigia o que faz. Jesus, Ele quer trabalhar em você. Ele quer moldar você. Você sai daqui diferente. Ele quer que você viva uma vida que verdadeiramente de um filho de Deus. Em nome de quem? Buscar Deus. Fique de pé, por favor. Você quer ver um outro que na cabeça era uma coisa, mas a execução nem tanto? Sansão. Ele diz que Sansão era nazireu de Deus, um homem que tinha uma força extraordinária, um homem que... Mas ele foi quebrando a sua aliança com quem? Com Deus. Ele foi quebrando os seus votos com Deus. Ele foi quebrando. E o último dele, os últimos votos, o último voto dos votos que ele tinha era não cortar o quê? O cabelo. E ele falou isso para Dalila. Aí aconteceu isso aqui, ó. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. E tendo chamado um homem, mandou o rapaz 7 tranças da cabeça e passou a subjugá-lo, e retirou-se dele o quê?
E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E tendo ele despertado do seu sono, disse consigo, aqui na mente. Aqui. O que ele pensou. Ele pensou: sairei ainda esta vez como antes e me livrarei. Mas sabe por que Sansão pensou isso? Diz a Bíblia, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha o quê? Se retirou por quê, pastor? Por causa do pecado. Porque ele quebrou a aliança dele com Deus. Então tem dois tipos de pessoas que pensa que é, mas não é. Pensa que tá, mas não tá. Aqueles que são sinceros, mas ainda não estão o quê? Pronto. E aqueles que um dia tiveram ponto, mas se perderam. Quebraram a sua aliança. Você está pronto? Você ainda não está pronto? Ou você pensa que ainda está pronto? Quem é você? A gente só vai saber, sabe quando? Na hora da prensa. O nome do jardim que Jesus repreendeu a Pedro chama-se Getsemane, que representa a prensa do azeite. É na hora das lutas, na hora da prensa, é que a gente descobre se a gente está pronto, se a gente ainda não está o quê? Ou se a gente não está mais pronto. Está assim de pessoas. E um dia já esteve pronto, hoje não está? Um dia esteve pronto para até morrer por Jesus. Se você passar por ela e não der bom dia, é motivo para ela se afastar. Ela um dia esteve pronta, mas se hoje ela passar por uma injustiça, ela fala: por que Jesus deixou? Quem viu o testemunho da Viviane? Quem viu o testemunho dela? Ela esteve pronta, lutou por 7 anos, estava ali lutando, mas chegou uma hora que ela falou: por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus deixou passar por isso? Virou as costas para Deus. Quem é você? Está pronto? Já esteve pronto e infelizmente não está mais? Ou ainda não está pronto? Porque se você ainda não está, a gente vai buscar estar pronto a partir de agora. Amém? Pastor, eu que já fui, já tive pronto, mas me perdi, caí, tropecei, alguma coisa aconteceu, me afastei, quebrei minha aliança com Deus. Volta. Refaz a tua aliança com Deus. Refaz a tua vida com Ele. Ele está assim para você. Igual estava para Pedro. Me negou, né, seu sem vergonha. Mas vem cá, vem. Apacenta minhas ovelhas, vamos embora, vamos seguir em frente. Jesus não te julga, Jesus não te condena, Jesus não te despreza. Só precisa de uma coisa em você: a sinceridade de falar: Jesus, a verdade é que eu ainda não estou pronto. Vou falar: Jesus, a verdade é que eu já estive pronto, mas hoje qualquer coisa me abala. Hoje qualquer coisa me tira do espírito. Hoje qualquer coisa me faz olhar para trás. Não, Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas, mas o Senhor sabe que eu estou pronto. Então lute para permanecer assim, porque a intenção da palavra de Deus não é te julgar, é te fazer pensar. Quem dos três é você? Ainda não está pronto? Já esteve? Ou está verdadeiramente pronto? Feche os seus olhos. Vamos buscar a presença de Deus.
Vamos pedir a Jesus para cuidar de você.